Então, quantos de nós já passamos por situações de mudança, seja de casa, de trabalho, ou mesmo de uma fase na vida, e isso gerou muito desconforto, gerou até, vamos dizer assim, um sofrimento. Eu já passei por vários momentos de mudanças em várias áreas da minha vida. Foi no corpo, quando engravidei, né? Foi na saúde, quando eu tive câncer. Foi na área profissional também, quando eu fiz uma transição de carreira, da advocacia para as terapias, para as constelações, a psicanálise. Foi quando passei pelo luto da minha vozinha querida, da minha cachorrinha, da minha gatinha, enfim. Foram fases que me deixaram bastante triste. Fiquei insegura, fiquei com muito medo e tudo isso me incomodou muito na época. Meu amigo, minha amiga, você sabe, né, nós sabemos que a gente vive num mundo marcado pela impermanência, né? Tudo que você conhece um dia vai desaparecer. Você já observou o quanto, né, as coisas vão mudando, quanto tudo muda, né? A paisagem muda muitas vezes. Não apenas o mundo lá fora também, mas dentro da gente, né? A gente muda, você muda, eu mudo. Pensamentos, emoções, vontades, convicções, tudo isso muda. Você pensa, sente, tem vontade, tem certezas bem diferentes do que você tinha talvez 5 ou 10 anos atrás, não é? Hoje você tem convicções que talvez lá atrás nem passavam pela tua cabeça. Aquilo que parecia fundamental na tua vida, que você considerava essencial, né, no passado, talvez hoje não tenha mais nenhuma importância. A verdade, gente, é que todo mundo experimenta um pouco isso, né? Tudo que existe está em constante transformação. E a isso nós damos o nome de impermanência. E a impermanência incomoda. E é aí que o bicho pega, né, Eliane? Por que a impermanência incomoda a gente? A impermanência incomoda porque quebra uma ilusão que a nossa mente precisa para funcionar. Olha que interessante. A ideia de que tudo vai continuar como está, que temos controle sobre as coisas e com esse controle estamos seguros, mesmo sendo uma ilusão frágil, é justamente ela que nos dá a sensação de equilíbrio e estabilidade ao nosso ego. Então, nosso cérebro e nosso inconsciente, ele tem uma programação natural para buscar estabilidade. O nosso cérebro não gosta de novidades. Ele gosta de repetir o que já conhece, porque aquilo que é conhecido gasta menos energia e parece, né, entre muitas aspas, mais seguro. Então, a função do inconsciente é procurar manter tudo coerente dentro de nós. Por isso, mudanças repentinas, mesmo que boas, podem ser sentidas como ameaças à nossa identidade, geram um incômodo. Então, quando algo muda, uma relação, o corpo, uma fase da vida, são dinâmicas que quebram o nosso, vamos dizer assim, acordo interno, quebra essa coerência entre estabilidade e sobrevivência que todos nós temos pelo inconsciente. E aí o que acontece? Surge o medo, surge a angústia, o luto. Mesmo que o novo seja melhor, sentimos falta do que era conhecido, porque aquilo que era velho já era familiar. Então, quantos de nós já passamos por situações de mudança, seja de casa, de trabalho, ou mesmo de uma fase na vida, e isso gerou muito desconforto, gerou até, vamos dizer assim, um sofrimento. Pois é, o Edgar sabe muito bem disso, todos nós, mas eu vou falar do meu exemplo. Eu já passei por vários momentos de mudanças em várias áreas da minha vida. Foi no corpo, quando engravidei, né, de 2 filhas que nós temos. Foi na saúde, quando eu tive câncer. Foi na área profissional também, quando eu fiz uma transição de carreira, da advocacia para as terapias, para as constelações, a psicanálise. Foi quando passei pelo luto da minha vozinha querida, da minha cachorrinha, da minha gatinha, enfim. Foram fases que me deixaram bastante triste, né? Eu senti tristeza, fiquei insegura, fiquei com muito medo. Cheguei até, gente, ficar depressiva sim, tá? E tudo isso me incomodou muito na época. Então, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Então pensamos que, né, as coisas que nos acontecem não é legal,
que não vamos nos adaptar, que não vamos superar, né? Sentimos que ficamos sem o chão. E tempo depois, né, a gente consegue olhar para trás, enxergar tudo aquilo que nós vivemos e aí a gente diz, passou, né? Tudo que foi me trouxe sim para um novo lugar, para uma nova consciência, por uma nova dinâmica da vida. Então, se não fosse aquela mudança, não teria acontecido tal e tal coisa, não é assim? Eu, pelo menos, faço essa reflexão. Eu olho para trás e vejo como essas mudanças, em todas as áreas que eu citei, tá, gente, foram muito importantes para me trazer no lugar onde estou hoje. Então, o nosso ego sempre vai se apegar àquilo que ele conhece. Pessoas, lugares, hábitos, rotinas. Ele quer que as coisas durem. Já a nossa alma, né, o nosso self, o nosso eu superior, ele sabe que tudo está sempre mudando. Por isso, a dor da impermanência não é só mental. Ela é também um conflito interno entre o ego, que quer segurar, né, que é apegado, e a alma, que quer seguir em frente, que quer expandir, que quer despertar. E é aí que entra o sofrimento como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de despertar. Quando tudo escapa das nossas mãos, a gente aprende a viver com o que permanece no coração, não é, Helene? É isso mesmo. Dá para entender isso com exemplos simples, né? Por exemplo, arrumar uma casa. Então, quando você muda, sabe aquele móvel que você fala assim, vou mudar o móvel de lugar, né? Só que você muda e leva um tempo para você se acostumar, não é assim? A cadeira, né, foi para outro canto da sala, o armário agora está abrindo pelo lado oposto. E mesmo que agora o espaço esteja mais prático, mais funcional, o corpo ainda estranha. E isso acontece por quê? Porque o cérebro tinha memorizado um mapa automático da casa. E qualquer mudança exige mais atenção, exige mais energia, mais presença. O incômodo não é com a cadeira em si, com a cadeira que mudou de posição. O incômodo é com o fim da zona de conforto. E sendo assim, muitas vezes o incômodo, o ego, ele vai vencer, gente. E a gente escolhe o quê? Escolhe o velho, para não ter a necessidade de gastar energia, de começar tudo de novo. E, consequentemente, nossa alma permanece aonde? Presa às ilusões. E aí o que acontece? Você volta, né? Você devolve a cadeira para o lugar de origem dela, que está ali já, sei lá, 5, 10, 15 anos, né? Porque encontra justificativas racionais para dizer que ela não ficou boa no novo lugar, né? Você dá um monte de desculpas. Isso foi o quê? Isso foi uma escolha consciente? Não, não foi consciente. Isso foi o seu inconsciente determinando sua escolha, apesar de você falar, né, trazer para o racional e falar que é uma escolha consciente. Quer ver um outro exemplo? Aliás, eu vou dar uma dica para você experimentar isso que a gente está falando aqui. A gente vive dizendo que não é para acreditar, né? Experimenta e vê o que acontece. Então, faz o seguinte hoje. Experimenta tomar banho numa posição diferente. Eu sempre dou esse exemplo quando eu faço palestras. É tão incômodo. Né? Assim, se você está acostumado, por exemplo, a tomar banho de costas para o registro, toma banho de frente para o registro. Para ver se você consegue. Você não vai conseguir, você vai voltar para a posição anterior. Porque a mente, ela vai fazer um esforço danado para te voltar para o mesmo lugar. É isso mesmo. Quer ver um outro exemplo? Quando um filho cresce e para de pedir colo, né? As mulheres experimentam isso muito mais do que os homens. Mesmo sendo um processo natural, o coração da mãe sente que isso é como se fosse uma perda. O ego materno estava vinculado a ceder o colo. E a mudança parece como se um pedaço da mãe fosse arrancado. A criança está bem, mas a mãe sofre porque algo que era cotidiano, né, que é dar colo, alimentar, proteger, foi embora, se perdeu e deixou um vazio. É aquela famosa sensação do ninho vazio que muitos que trabalham, né, na área da terapia já atenderam, já pegaram pessoas com essa situação. E aquilo que aparentemente parece sofrimento, na verdade é a alma pedindo expansão e entendimento da vida. Outro exemplo é quando uma amizade se afasta naturalmente. Sabe aquele amigo que foi se afastando cada vez mais? A relação não terminou por brigas, né? Mas cada um foi seguindo caminhos diferentes.
ainda assim há um desconforto. A mente quer entender, a mente quer encontrar culpados, né? Quer fechar com a lógica o que a vida apenas dissolveu com o tempo. O que será que eu fiz para esse amigo? Será que eu disse algo que ele não entendeu muito bem, que ele entendeu errado? Será que ele não gosta mais da minha amizade? Pois é, gente. Todas essas perguntas é a mente querendo racionalizar algo que não precisa de razão. Precisa simplesmente perceber as dinâmicas do universo. Então, a impermanência dói, porque o afeto estava projetado num formato fixo, estava projetado num padrão. São as falsas estruturas que criamos com a ilusão de serem permanentes e confortáveis. Quando um ritual muda, esse é um outro exemplo que a gente pode dar, para a pessoa que toma café da manhã sempre no mesmo lugar, e um dia ela é obrigada a fazer essa refeição em um outro ambiente. Parece pequeno, mas o ritual dava à mente, né, ao cérebro, um senso de continuidade. Então, tirar isso, mesmo que seja por um dia só, causa uma espécie de microtensão interna. A pessoa fica irritada, fica incomodada. E quando o corpo muda, então? Ele vai mudar em algum momento, né? A gente sabe disso. Quando aparecem as primeiras rugas, na mulher, quando aparece a menopausa, quando aparece a perda do vigor físico, ou mesmo numa gestação, como a Eliane falou, né? Onde o corpo da mulher muda drasticamente, né? Passa por uma transformação significativa. Tudo isso toca em uma memória inconsciente de que a vida está mudando. Não é apenas o estético, né? O existencial, né? O corpo denuncia o fluxo da impermanência. E o ego, com o passar do tempo, tem medo de desaparecer junto com o corpo. E o incômodo pela impermanência ocorre também, né, como a gente vai falando no caso de mudanças no corpo, nos adolescentes. Né? Um exemplo é a menina que começa a ver mudanças no seu corpo, os seios começam a aparecer, o corpo começa a se moldar. E muitas meninas entram em crises, gente, emocionais na pré-adolescência por não aceitarem, por rejeitarem as mudanças no seu corpo. O mesmo acontece com os meninos, né? Sim. Então a voz começa a engrossar, pelos começam a surgir no corpo, no rosto, e os meninos ficam confusos com a sua identidade. Então, todos esses exemplos mostram que o incômodo não está nas mudanças em si, mas na sensação de que estamos perdendo o controle, estamos perdendo a identidade ou a referência. E o inconsciente quer manter a mesma forma para evitar o luto que vem com o novo. E eu falo de luto porque toda mudança acaba sendo a morte de algo velho, né? Para o renascimento de algo novo. Portanto, gente, a impermanência não é um defeito da vida. Ela é a vida. Se as estações do ano não mudassem, o mundo teria parado já, né? Se você não mudasse, você não teria crescido, não teria aprendido. Nada existiria. Não haveria evolução. Nem no mundo, nem em nós mesmos, se não fosse pela impermanência. E ela só se torna sofrimento quando ela é vivida com resistência. É aí, né? É nesse lugar que surgem os problemas. E resistimos porque confundimos o que muda com o que somos. A chave espiritual está justamente em inverter essa lógica. Não sou aquilo que muda, eu sou a consciência que observa a mudança. Olha só, gente, que interessante. Tudo que parte, seja uma pessoa, um ciclo, né, uma fase da vida, está cumprindo um movimento de retorno. E o que retorna volta para o todo, volta para, não é para o nada, ele volta para essa consciência maior. Espiritualmente, nada se perde, né? Tudo é ressignificado no invisível antes de emergir de novo no visível. O espírito não sofre com a mudança. É o ego quem teme a dissolução das suas estruturas. Lidar espiritualmente com a impermanência exige 3 posturas internas: a aceitação, a entrega e a confiança. Aceitar não é se conformar, é perceber que você não tem o controle de tudo. A aceitação envolve uma postura proativa, onde se reconhece a realidade sem resistência. Essa postura promove uma vida mais tranquila, porque reduz o sofrimento causado pela resistência aos acontecimentos da vida e pela busca de controle sobre aquilo que é imutável. E entregar é deixar de lutar contra a maré, não como quem se rende ao desamparo, mas como quem sabe respeitar o fluxo da vida. Quando alguém resiste à mudança, ela se repete, até que o ego acate a liberdade que vem do espírito. Então, os padrões que se repetem na sua vida só vão mudar quando você ouvir a consciência do seu espírito, da sua alma. E eu vou te falar uma coisa, gente. É só ter um pouquinho de presença que a gente ouve, sim, a gente ouve a nossa alma. A nossa consciência fala
com a gente o tempo todo. É que, infelizmente, né, muitas vezes estamos distraídos com as coisas banais aí do mundo material. E confiar, né? Confiar é reconhecer a impermanência como uma espécie de professor, de mestre, em todos os desafios, em todas as adversidades, como doenças, tragédias, catástrofes, enfim. Em tudo isso existe a perfeição de Deus e é, no fim das contas, um chamado para o nosso despertar. A cada perda, nós somos empurrados para dentro, gente. E é o momento que você é convidado a olhar internamente e começar o seu autoconhecimento. A cada recomeço, a gente é convidado a aquilo que é considerado o essencial, né? A uma nova consciência. Quando a alma compreende isso, o sofrimento se transforma em um ritual de passagem, uma travessia entre o que nós fomos e o que nós estamos prontos para ser a partir de agora. Isso é muito legal. Aceitar que tudo muda é uma das chaves para transformar o sofrimento em aprendizado, em consciência. Quando você compreende que nada é permanente, nem as dores, nem os amores, nem os ciclos, o apego, gente, diminui. E com menos apego vem, né, muito mais leveza. Então, nós somos espíritos em processo de despertar. E todo despertar traz mudanças, ou seja, traz incômodos, né? Um espírito que ainda dorme, ele resiste ao novo, ele se agarra ao velho e acaba bloqueando o seu próprio despertar. A consciência só se expande quando aceitamos que o fluxo da vida é movimento. Tudo, gente, tudo é movimento. Lutar contra as mudanças é como tentar segurar a água com as mãos, né? Quanto mais a gente aperta ali a água, mais ela escapa. Então a vida é assim também. Quando você solta, ela flui. Quando você aceita, ela ensina. Até porque tudo que a gente tem aqui na Terra, pode ser a saúde física, o dinheiro, a beleza, as relações, tudo é temporário. São como empréstimos da vida, né? Nada disso vai ficar. Tudo muda, tudo passa e é justamente o apego a essas coisas que mais faz a gente sofrer. Como a gente já disse, sofremos quando o corpo envelhece, quando uma amizade se afasta, quando um trabalho chega ao fim, quando nós perdemos alguém que nós amávamos. No entanto, nada nem ninguém nos pertence de verdade, né? Como ensina o budismo e o hinduísmo, nós apenas nos encontramos com as coisas e depois nos separamos dela. Esse é o ciclo natural da existência. Agora, uma coisa muito, muito importante, preste atenção. Tudo aquilo que não é aceito, tudo aquilo que você resiste, vira sintoma. E essa resistência, a mudança, é interpretada pelo sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro, como uma ameaça real, gerando o quê? Uma descarga constante de cortisol, de adrenalina, hormônios do estresse. Resultado? Uma mente hiperativa, ansiosa, viciada em controle e um corpo exausto, né, que começa a expressar através de doenças aquilo que a psique ainda não conseguiu integrar. E espiritualmente, isso cria o que a gente chama de zonas de congelamento, partes da alma que pararam, na verdade, né, no tempo e se repetem como padrões inconscientes. A pessoa vive situações semelhantes, perdas, abandonos, rejeições, não porque está presa ao destino, mas porque a alma tenta resolver no agora o que ficou congelado lá atrás, no passado. Além disso, há um impacto energético, né? Resistir à impermanência fecha os nossos centros de força, né? Fecha os nossos chakras, especialmente o cardíaco e o laríngeo. A pessoa perde a fluidez na expressão afetiva e na comunicação com o divino. Muitas vezes apresenta dificuldades para se abrir à vida, confiar, pedir ajuda ou simplesmente sentir. Isso é muito triste, gente. A pessoa endurece para sobreviver, mas no fundo o que ela está pedindo é alívio. Exatamente, o psiquismo, o energético e o espiritual se entrelaçam aqui. Então, quando há entrega à impermanência, o fluxo vital se restabelece. E com ele, a cura acontece, sim. Pois é, mas a parte boa é que a impermanência também é esperança. Esperança no sentido da certeza de que a perfeição divina age sempre a nosso favor. Sabe aquele momento pelo qual você está passando e está difícil? Pois é, vai passar. A dor que hoje parece insuportável também vai passar. E se hoje você está bem, está feliz, está em paz, isso também vai passar. E eu não estou falando isso para te entristecer, tá?
Eu estou falando isso para você valorizar o momento presente, o agora, né? Para você amar mais, perdoar mais, fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com os outros, plantar boas sementes agora para colher bons frutos no futuro, no amanhã. E esses frutos, gente, nada mais são do que o resultado da impermanência da vida. Veja que tudo está sempre perfeito, alinhado com a ordem divina. Como o Edgar falou, o universo sempre nos entrega o melhor. Então, contemplar a impermanência não é ser pessimista, é viver com sabedoria, é entender que tudo tem seu tempo, tudo tem seu processo e a vida é feita de ciclos. É perceber que controle absoluto é uma grande ilusão do ego e só vai te trazer sofrimentos. Patrul Rinpoche, professor e autor budista, né, um budista tibetano, ele escreveu: tudo o que nasce está fadado a morrer. Tudo o que se junta está fadado a se separar. Tudo que se ergue uma hora cairá. É forte, mas é libertador, gente, porque se tudo está mudando, eu posso mudar também. Eu posso recomeçar, evoluir, eu posso me libertar de quem eu era e me tornar quem eu posso ser. Eu posso me tornar melhor. Gente, contempla a impermanência, faça disso um exercício diário. Veja as mudanças com humildade, como parte da sabedoria divina. A vida aqui na matéria pode ser breve, mas a alma é eterna. E cada experiência vivida com amor, com entrega e com consciência, nos aproxima cada vez mais da nossa essência divina. Então, da próxima vez que algo mudar na sua vida, não reclame, não julgue, não resista, não se desespere, apenas contemple, aceite, entregue e confie. E como existe impermanência, nós acabou. Não vamos poder continuar, né? Querido ouvinte, sábado que vem a gente volta. A gente volta 12h30 aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. E se você gostou, quiser mais, não quiser esperar até sábado que vem, segue a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. E você também pode acompanhar o conteúdo do nosso programa, de todos os outros programas e de muitos outros conteúdos que a gente publica no nosso canal no YouTube. Acessa lá, youtube.com/BIM91. Tudo junto. BIM91, tudo junto. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Compartilha, né? Compartilha os vídeos com quem você acha que esse conteúdo também pode contribuir. Se você quiser mais informações sobre os nossos atendimentos, sobre psicanálise sistêmica, sobre hipnoterapia e constelação familiar, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, aqui na 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.